O diácono precisa ser alguém que seja capaz de lidar com grandes responsabilidades. Por isso, dentro da Bíblia, encontramos algumas recomendações para o caráter do diácono. Se você é obreiro e sonha em ser diácono, ou até você que já é um diácono, e quer saber como percorrer um caminho de sucesso diante de Deus, apesar que eu prefiro não dizer sucesso, mas dizer um amadurecimento, um crescimento e ganhar experiência na sua vida espiritual. Dentro da Bíblia você encontra vários conselhos para isso, e por isso eu separei 3 conselhos à luz da Bíblia para você se tornar um diácono de sucesso espiritual, de crescimento e amadurecimento espiritual. Mas antes disso eu vou pedir que você inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilha. Muitas outras pessoas precisam ser abençoadas através de doação de graça realizada aqui no vídeo. Vamos lá? Se você quer ser um diácono, você precisa primeiro aprender o seu papel. Depois que você aprender o seu papel, você precisa praticar. Veja bem, o diácono é alguém que tira literalmente o peso da responsabilidade burocrática dos presbíteros e dos pastores ou bispos, né? Em algumas denominações. Os diáconos foram levantados justamente para isso. Os diáconos foram levantados em qual ocasião? Na ocasião em que a igreja deu um boom, deu um crescimento exponencial muito significativo. Desta forma, gentios, judeus, gregos e pessoas de outras etnias, línguas e nações começaram a reclamar. Elas vinham para o cristianismo e acabavam sentindo que estavam deixando eles de lado. Então eles começaram a reclamar. Foram até os apóstolos e começaram a reclamar. Então, diante disso, tiveram a excelente ideia de levantar esse ministério diaconal. Então escolheram 7 homens de boa reputação, de fé, cheios do Espírito. E através disso entregaram a eles esta responsabilidade de dividir os bens arrecadados pela igreja, como alimentações, como donativos, ofertas alçadas. E para isso, entregaram a eles essas responsabilidades. Levantaram esse ministério e entregaram a eles. Então, aqui vamos aos conselhos, né? Se você quer saber mais sobre a atividade, a responsabilidade do diaconal, tem vídeos aqui no meu canal falando sobre isso. Então, o primeiro conselho: seja sábio e cheio do Espírito de Deus. Atos capítulo 6, verso 3 diz o seguinte: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Agora vamos aqui pontuar algumas partes desses versículos. Cheios do Espírito, de bom testemunho e de sabedoria. Sabedoria, porque eles precisavam, esses homens, quem é diácono, precisa ser cheios de sabedoria para, digamos, ouvir reclamações. Se tem uma coisa que o diácono precisa saber ouvir, é reclamações. Porque os membros, por não conseguirem talvez acesso ao pastor rápido, quem escuta é o diácono. O filho do fulano brigou ou está correndo dentro da igreja, o diácono não pode deixar, quem escuta é o diácono. O bebedor está com um problema, quem escuta é o diácono. Então, toda essa responsabilidade, ele precisa ser sábio em ouvir e cheio do Espírito Santo para agir. Então, o primeiro conselho que eu te dou, se você quer ser um diácono bem sucedido na sua vida espiritual, na sua caminhada espiritual e no seu ministério, seja cheios do Espírito e de sabedoria, para que assim também você possa ensinar. Terceiro conselho: boa reputação. 2 Timóteo capítulo 3, verso 8 e 9. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Homens dignos, seja de boa reputação e de bom testemunho. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Já que os diáconos receberam a grande responsabilidade de dividir os donativos e ofertas alçadas para as viúvas e os órfãos,
Você acha que homens desonestos, impiedosos, enganadores, mentirosos, avarentos, você acha que homens dessas qualidades vão saber repartir de igual modo esses donativos, essas ofertas? Não, obviamente que não. Haverá desvio, haverá corrupção, haverá roubo, haverá furto, se pessoas de má reputação, pessoas que sejam dadas ao muito vinho. Aliás, hoje a igreja brasileira não tem esse costume. Existem sim algumas igrejas que ainda liberam o vinho, ou algumas até que vão um pouquinho mais liberal e liberam a bebida sem a embriaguez. Mas graças a Deus damos pela igreja brasileira não ter aberto mão de tudo. Mas que o diácono seja honesto, de boa reputação e saiba agir de acordo com a necessidade da pessoa. Terceiro e último conselho: gerir bem a sua família. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Aqui é que entra aquele famoso, não é um ditado e nem um provérbio bíblico, mas é algo que costumeiramente em nossa comunidade evangélica costumamos a dizer: se o homem não gere ou não governa a sua própria casa, como poderá gerir, governar e coordenar a casa de Deus? Então, primeiro cuide da sua casa, depois da casa do Senhor. Então, aqui cabe muito bem. Por quê? Porque o diácono, ele precisa saber que a família é algo importante para Deus. E se ele não cuida da sua própria família, não gere os seus, não sabe o que é governar filhos, não sabe o que é ensinar a esposa, como então ele vai entender a necessidade de uma viúva? E como então ele vai entender a necessidade de um filho órfão? Só sabe entender essas necessidades quem tem uma esposa quem sabe que é importante na vida dos seus filhos. Então ele, como homem, como marido, como pai, ele deve cuidar bem da sua família, para que assim ele possa cuidar bem da família dos outros. É claro isso daqui. Então, seja sábio, cheio do Espírito, de boa reputação, governe, coordene, direcione bem a sua família. Não é algo de você obrigar a sua esposa a ir para a igreja, obrigar os seus filhos a ir para a igreja, porque presta atenção. Eu li um livro esses tempos atrás, um livro intitulado Você Foi Realmente Chamado para Ser Pastor? Eli Bento Correia. Eu li esse livro e mudou, esse livro me impactou. Por quê? Porque lá tem uma parte que eu lembro muito bem. Imagine você ser um pastor e ir com a sua família para a igreja, e o pastor é cordial, gentil, educado, trata bem os obreiros, trata bem as obreiras, trata bem os filhos dos outros, trata bem a esposa dos outros, o esposo dos outros, mas em casa é um carrasco, desordenado, desorganizado, desrespeitoso, não respeita os filhos, não respeita a esposa. Imagina isso. Imagina você ser um diácono. Você trata bem o filho dos outros na igreja, recepciona a porta com alegria, recepciona a porta dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus, senta ali, senta aqui, não senta aí, senta para lá, organiza bem, adorna a igreja, que é uma coisa linda, ajuda o pastor, ajuda em tudo que for preciso, mas em casa abandona a esposa, abandona os filhos, abandona o primeiro ministério que Deus te deu, a sua família. Para nós pastores, para os diáconos, para os obreiros, o primeiro ministério a ser cumprido, respeitado, honrado, reverenciado é a família. O primeiro ministério a ser cuidado, a ser amado, a ser estimado, guardado é a família, a esposa e filhos. Então, cuide bem da sua família, governe, coordene bem a sua família, que a partir da sua família você saberá governar e cuidar da família de outras pessoas, seja órfãos, seja viúva, seja casados ou seja a família inteira.
Não importa qual seja, você vai saber, porque você é cheio do espírito de sabedoria, tem boa reputação, é honesto e lança para fora de si, para longe de si, todo o ganho de opressão. E em nome de Jesus, a partir disso, você será um diácono e terá um crescimento espiritual muito evoluído. Tá bom? Vou pedir também a você, se você é mulher e está assistindo esse vídeo, ou é obreiro, ou é diácono, e quer ouvir algo sobre o ministério diaconal feminino, deixe aí nos comentários que eu falo sobre isso, tá bom? Deus abençoe, eu me chamo Arthur Jesus e vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta e compartilha. Outras pessoas precisam ser abençoadas através desse vídeo. Deus abençoe.